CCJ vai analisar sugestão de PEC ao Congresso Nacional para dar mais autonomia aos deputados estaduais. Estatuto da Pessoa Idosa ganha versão em braille para atender pessoas com deficiência visual. E Rio de Janeiro pode ter uma política de prevenção ao abandono e evasão escolar. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Assembleia Legislativa do Rio pode ser signatária de uma sugestão para a proposta de emenda constitucional que pode dar mais autonomia aos parlamentares estaduais. O documento está sendo elaborado pelo Colegiado Permanente de Presidentes das Comissões de Constituição e Justiça dos 26 estados e do Distrito Federal. A informação foi passada durante reunião da CCJ nesta quarta-feira. A Comissão de Constituição e Justiça da Alerj se reuniu para emitir parecer aos 49 projetos de lei incluídos na ordem do dia. Ao todo, 60% das propostas foram rejeitadas durante a sessão. Entre os projetos que receberam parecer favorável está a proposta do deputado Vinícius Cozzolino, que inclui entre as finalidades do Fundo Soberano do Estado a garantia da realização de obras de infraestrutura em unidades escolares. Ainda na pauta, a proposta do deputado Carlinhos BNH, que isenta do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos no Estado as candidatas vítimas de violência doméstica e familiar. Também aprovado o projeto do deputado Fábio Silva, que estabelece um desconto nas contas de energia elétrica proporcional aos dias de interrupção de fornecimento do serviço. Esses projetos serão agora encaminhados para a votação em plenário. O concessionário de energia tem deixado a desejar, né? É público e notório que todos os dias nos jornais praticamente a gente vê, né, queda de energia em todos os municípios praticamente do estado do Rio de Janeiro. Caso a energia caia de um determinado local, de um determinado município, obrigatoriamente o concessionário de energia vai ter que abater do valor mensal daquela fatura de energia. Caiu mais de 4 horas a energia em um dia, abate daquele dia na fatura seguinte. Durante a reunião, o presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, falou sobre as deliberações aprovadas durante o último encontro do Colegiado Nacional, que reúne os presidentes de todas as comissões de Constituição e Justiça das casas legislativas estaduais do país. O parlamentar participou da última reunião em Brasília e informou que a Assembleia do Rio de Janeiro será signatária de uma proposta de emenda constitucional elaborada pelo grupo que dará mais autonomia aos parlamentares para legislarem sobre temas relacionados ao transporte, trânsito, política agrícola, regulamentação de profissões, proteção de dados pessoais, previdência e assistência social, licitação de contratos administrativos, entre outros. O que a gente quer fazer é ampliar o escopo de atuação dos deputados estaduais. Para isso vai ser apresentado uma PEC, um projeto de emenda à Constituição. Isso já foi feito anteriormente, havia até um substitutivo de autoria do então senador Anastasia, e a gente aproveitou esse texto, acrescentou alguns itens dando mais modernidade à PEC, como por exemplo a questão da proteção de dados, e a medida é que tenha maior número de assinaturas possíveis das Assembleias Legislativas Brasil afora, que a gente possa apresentar essa PEC ampliando a competência das Assembleias, para dirimir uma vez por todas as questões relacionadas, por exemplo, a um tema que é muito caro ao meu mandato, que é a questão de trânsito. A partir da aprovação dessa PEC, a gente vai ter a liberdade de fazer aqui a aprovação de matérias legislando sobre temas específicos relacionados, por exemplo, ao trânsito, que vai ser, no caso, uma grande arma contra a máfia do reboque, por exemplo. Além disso, algo que é muito relevante, esse trabalho que a gente tem feito aqui das resoluções da CCJ, as nossas súmulas, elas acabaram sendo aplicadas também em âmbito nacional. Então, aqui no Rio de Janeiro, eu fui designado relator da primeira súmula nacional das CCJs, que visa justamente estabelecer ali o entendimento, que vai ser o entendimento de todos nós, para que possamos legislar livremente sobre as questões tributárias, sem ficarmos reféns de, por exemplo, de conselhos, de poder executivo. Então, o legislador, o parlamentar, o deputado estadual vai poder legislar sobre tributos estaduais. Isso é um grande ganho para enriquecer os debates na Assembleia. O Estatuto da Pessoa Idosa ganhou uma versão em braille para atender pessoas com deficiência visual.
A iniciativa, inédita no país, foi realizada pela Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos no Brasil e o novo exemplar foi divulgado no Rio de Janeiro pela Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso da Alerj. Foram 6 meses para que o Estatuto fosse traduzido para o sistema Braille. Pouco tempo comparado aos mais de 20 anos de existência do Estatuto da Pessoa Idosa, criado em 2003. Mas uma espera longa para os idosos com deficiência visual que não tinham acesso às leis que garantem seus direitos. A iniciativa inédita foi fruto de um trabalho em equipe para oferecer autonomia aos idosos cegos de todo o país. Nós temos uma equipe de projetos que está bem sintonizada e todo mundo trabalhou com muito carinho para a consecução desse nosso desejo, desse nosso objetivo de atender o idoso excluído, porque o idoso deficiente ele não acessa a lei que garante os benefícios que ele tem perante a lei, né? Então, é a possibilidade desse público, desse grupo de pessoas idosas com deficiência visual acessarem e exercerem os direitos que estão previstos no Estatuto. Deficiente visual há 8 anos, Edson Antônio Ambrósio foi o responsável pela transcrição em braille do Estatuto, que contém 86 páginas. Especialista em acessibilidade e técnico em informática, Edson explicou o processo de produção do documento, que também tem o conteúdo disponibilizado em forma de áudio. O braille foi produzido como foi em grande escala, por uma gráfica, né, especializada, né? Então ela tem impressora braille, então ela fez para nós. Né? Na mão não daria para fazer, porque leva muito tempo, mas a impressora braille faz bem mais rápido. Né? Eu fiz um lançamento da ideia de se fazer também em áudio MP3, né? E foi acolhido por todos, porque com essa inserção do áudio MP3, nós pretendíamos e pretendemos alcançar um público maior. Usei a inteligência artificial, né, para fazer esse tipo de trabalho. Então, foi um trabalho muito minucioso, muito criterioso. Instituições que atendem pessoas idosas no estado do Rio poderão ter acesso ao Estatuto em Braille ao adquirirem o documento com a Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil, que está custeando toda a produção. Maria Machado destacou a importância do livro ser distribuído de forma consciente e para as mãos certas, já que o Estatuto tem folhas extremamente delicadas. Não pode ser distribuída aleatoriamente para as pessoas. Porque, por exemplo, na minha casa, isso aqui não tem efeito nenhum, porque eu não sei braille. Na minha casa não tem nenhuma pessoa com deficiência visual que saiba ler o braille. Então, a princípio, esse material ele está sendo direcionado para entidades que trabalham com a pessoa cega e também para os órgãos vinculados à educação. Para nós é simplesmente uma página em branco, mas se esses pontinhos eles deixarem de existir aqui por compressão do livro, ele perde todo o seu valor, ele deixa de existir como um livro escrito. É preciso que tenha muito cuidado no transportar, no guardar. Você não pode colocar nada por cima dele. Essa é uma iniciativa muito importante porque a população deficiente visual é normalmente esquecida, né, em todas as ações voltadas para a comunidade de um modo geral. O exemplar do Estatuto da Pessoa Idosa em Braille foi entregue ao defensor público Valmeire Guimarães, do Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência, a representantes de órgãos do governo e ao presidente da Comissão de Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa da Alerj, deputado Munir Neto. É mais um avanço que nós estamos oferecendo à pessoa idosa. No Brasil, nós temos 32 milhões de pessoas idosas. E dessas, 3 milhões, em torno de 3 milhões, têm deficiência visual. Então, com isso, nós vamos beneficiá-las, elas vão poder estar lendo o Estatuto em Braille, né? Onde vai ser um grande avanço, né? As pessoas nos cobravam muito isso, nós conseguimos fazer uma parceria com a RIAN, onde eles estão trazendo vários estatutos que nós vamos oferecer para todas as entidades que trabalham com as pessoas idosas. A Comissão de Servidores Públicos da Alerj solicitou ao Corpo de Bombeiros uma reunião daqui a 10 dias
com o secretário estadual de Defesa Civil, Leandro Monteiro, para buscar soluções conjuntas para as pendências dos concursos da corporação. Durante a audiência pública, representantes dos aprovados nos concursos reivindicaram mais uma vez auxílio da comissão para resolver o problema das listagens perdidas pelo Corpo de Bombeiros com a relação dos excedentes que poderiam ser chamados, problema que se arrasta há anos. O deputado Rodrigo Amorim cobrou que o Corpo de Bombeiros assuma a falha ao perder as listas e reconheça a veracidade dos documentos apresentados para que os candidatos possam ocupar os cargos vagos. A presidente da comissão, deputada Marta Rocha, pediu que a Procuradoria-Geral do Estado verifique o que foi feito em relação à checagem da veracidade das listagens enviadas pela comissão. A questão das listas perdidas, ela já foi reconhecido o erro pelo Corpo de Bombeiros. Vamos registrar que não foi a atual administração que produziu esse erro. Então a administração já reconheceu. Ou a gente tenta um termo de ajuste de condutas, mas aí ouvindo a PGE, o Corpo de Bombeiros já deu as suas informações, ou se a administração pública já reconheceu o erro, eu acho que é tentar solucionar esse erro. E aí nós queremos colocar o parlamento à disposição para tentar construir uma solução. O que não é justo é, na verdade, os candidatos que foram aprovados dentro dos limites do edital, cumpriram todos os requisitos de conhecimento, requisito físico, que sejam penalizados. Os representantes do Corpo de Bombeiros se comprometeram a encontrar uma solução para ocupar as 50 vagas disponíveis com os excedentes do concurso de 2023. O subcomandante da corporação, Coronel Albucacis, explicou que está sendo feito um estudo de viabilidade para o chamamento de novos servidores, levando em consideração o regime de recuperação fiscal. Ele lembrou que, a partir de 2017, a instituição não teve ingresso de servidores, apenas perdas por reforma e aposentadoria, e reconheceu a necessidade da convocação de novos bombeiros militares para atuarem no Estado. Por exemplo, esse concurso, agora quando nós falamos dessas 50 vagas, nós abrimos vagas, nós fizemos um planejamento para que nós pudéssemos completar os nossos quadros específicos com aquele quantitativo específico. E eram 800 vagas. E se nós temos 750, obviamente nós precisamos completar aquelas outras 50 vagas porque foi fruto de um planejamento. Mas dentro dos processos legais, porque por ocasião de não terem preenchido aquela vaga destinada especificamente, nós vamos ter que trabalhar, obviamente, como eu sempre friso, dentro da legalidade, para que esse processo ele possa ter uma autorização e que nós possamos realmente convocar depois de todo o processo seguido e finalizado. A deputada Marta Rocha afirmou que espera encontrar uma solução na reunião marcada com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Leandro Monteiro. O Coronel Albucacis explicou que a corporação vai buscar os caminhos dentro da legalidade para solucionar os problemas destacados na audiência desta quarta. É uma questão que já vem sendo tratada há um tempo, com muita responsabilidade, tanto pela LERJ quanto pelo Corpo de Bombeiros. Quando falou-se aqui à mesa da responsabilidade de gestões anteriores, nós hoje estamos tratá-las com muita seriedade e com muita responsabilidade. E a gestão do Coronel Leandro Monteiro, ela trabalha com muita seriedade e responsabilidade. Nós temos sim que, dentro da legalidade, entender o problema, tentar chegar às soluções para os problemas, não só para a corporação, mas também pela expectativa que cada um desses aí vive para a vida deles. E nós vamos nos debruçar diante de tudo que foi passado, até porque nós temos um concurso novo, esse de 2023, para que nós possamos chegar aos caminhos possíveis, junto com a Procuradoria-Geral do Estado, junto com a LERJ, para que nós possamos realmente dar a solução para todos esses casos, todos esses concursos que vêm se arrastando desde 2002. Nós temos aí um grupo de excedentes que já foram aprovados em todas as etapas do concurso, inclusive no teste de aptidão física e na investigação social, e nós temos vagas disponíveis, ou seja, é preciso que o Corpo de Bombeiros lute por essas vagas disponíveis que estão autorizadas em razão da vacância desses cargos. Então, o que a gente pretende é
desde já agradecendo o Corpo de Bombeiros, que sempre comparece, é sempre solícito, mas a gente tem que ultrapassar esse momento, que é o momento da efetividade das soluções. Então, nós concedemos 10 dias ao Corpo de Bombeiros e estamos pedindo uma reunião com o secretário Leandro Monteiro para que a gente possa buscar essas soluções em definitivo. E nesta quarta-feira, os parlamentares analisaram o projeto do deputado Vinícius Cozzolino, que cria política estadual de prevenção ao abandono e evasão escolar. A proposta prevê a implementação de programas, ações e conexões entre órgãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos para o desenvolvimento de competências socioemocionais dos alunos. Estabelece também a expansão das escolas em tempo integral, aulas de reforço, além da criação de um cadastro de permanência do aluno para acompanhamento estatístico dos estudantes. O texto aprovado segue para análise do governador. Cria um cadastro que monitora esses alunos. A Secretaria de Estado de Educação, com os elementos que ela tiver, ela vai ter as condições de formar esse cadastro. Esses alunos vão ser acompanhados por meio das diretorias regionais administrativas da SEDUC. Essa política ela é abrangente, ela permite, ela prevê a formulação de várias correntes, como o combate ao bullying, como a conscientização e combate à gravidez precoce. A gravidez é uma também forma, uma das principais causas da evasão escolar, enfim. Entre outras causas, como também a violência, a pobreza, e é uma medida importante para que as crianças não caiam e os nossos jovens também nesse ciclo vicioso. Pode ser ampliada a lei que estabelece garantias constitucionais no ambiente escolar nas redes de ensino do Rio de Janeiro. Uma proposta acrescenta ao texto a permissão para que estudantes tenham liberdade poética e direito de criar clubes de atividades extracurriculares voluntárias. O projeto foi apresentado pela estudante Lohan Nascimento Abreu, participante do programa Parlamento Juvenil de 2022, e é assinado pela deputada Dani Monteiro. O texto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. A proposta do deputado Dionísio Lins determina que a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado deve ficar responsável pelo credenciamento dos profissionais de imprensa nos eventos esportivos do Rio de Janeiro. O projeto recebeu uma emenda e vai ser analisado pelas comissões. Pode ser criada no Rio a campanha Mulher no Volante Segurança Constante, contra o assédio, preconceito de gênero e outros atos discriminatórios no trânsito. A campanha deve ser permanente e vai ter como princípio o empoderamento das mulheres através da divulgação de informações e garantia dos direitos. O projeto da deputada Marta Rocha recebeu 3 emendas e vai ser analisado pelas comissões. Acho que é para a gente entender que não há uma tarefa que a mulher não possa realizar e ter certeza de que toda e qualquer tarefa realizada por uma mulher vai ter dedicação, vai ter empenho e por via de consequência, competência. A proposta do deputado Fred Pacheco autoriza o governo a fornecer adesivos para automóveis com identificação de pessoa com transtorno do espectro autista. O projeto prevê também uma campanha de conscientização para que motoristas evitem buzinar perto dos carros com esses adesivos. O material deve ser distribuído pela Subsecretaria de Cuidados Especiais do Estado do Rio, em parceria com o Detran. A matéria recebeu 5 emendas e retorna às comissões. A melhor forma de garantir a educação é você informar. Então, você tem um adesivo no carro que dá a possibilidade do outro que está ali transitando perceber que ali tem alguém que tem o transtorno do espectro autista, dá a capacidade do outro também ter mais respeito e empatia. Acho que essa é uma maneira clara de fazer com que a comunicação tenha cada vez mais transparência e garanta a segurança dessa população. Já a deputada Gisele Monteiro quer que a rede pública de saúde forneça aos usuários uma certidão de recusa de atendimento caso não tenham sido atendidos em alguma unidade estadual. A certidão deve conter as informações do usuário, a data da procura por atendimento e o motivo pelo qual o atendimento não foi realizado. A regra deve valer também para as unidades privadas que recebem recursos do SUS. Quem descumprir a norma pode responder a um processo administrativo disciplinar. O texto retorna ao plenário para a segunda discussão.
pessoas físicas ou jurídicas que contribuírem para o crime de receptação de produto ou mercadoria ilícita no Rio de Janeiro podem sofrer sanções administrativas por parte do Estado. Entre as penalidades previstas estão notificação ao órgão competente para suspender a atividade, notificação para suspensão de alvará de funcionamento, multa, cancelamento da inscrição no cadastro do ICMS e suspensão dos direitos dos sócios de abrirem empresa por pelo menos 5 anos. O projeto do deputado Cláudio Caiado retorna ao plenário para a segunda discussão. A receptação é tão problemática quanto qualquer outro crime. Então a gente está tentando bater para diminuir cada vez mais o espaço do criminoso no Rio de Janeiro. O roubo de carga é um exemplo que você falou. O roubo de carga acontece, o crime nas grandes vias do Rio de Janeiro. A gente fica ali chocado, vendo com a imprensa divulgando, mas depois a gente esquece que aquela mercadoria tem alguém que recebe, tem alguém que bota na sua loja para vender. E a gente está tentando apertar esse cerco exatamente para isso. Quem recebe é tão culpado como quem comete o assalto. Pode ser alterada a lei que obriga as concessionárias de energia elétrica a notificar empresas de telefonia, TV a cabo e internet para remoção de fios nos postes. A proposta do deputado Júlio Rocha estabelece que a medida entre em vigor assim que a lei for sancionada, o que faltava no texto anterior. O projeto recebeu uma emenda e volta para as comissões. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.